Olá, pessoal. Estou aqui hoje para o segundo episódio do E-True Podcast. Quero agradecer a vocês corajosos, vou nem falar seguidores, corajosos estarem aqui mais um dia, assistindo mais um episódio. E hoje nós temos um convidado bem especial. Como a ideia do canal é trazer as verdades, nós vamos hoje explicar o que faz um CEO. Não é só aquela sigla bonita no LinkedIn, no Instagram, eu sou CEO, mas, cara, na prática, o que faz isso? Como diria o Globo Repórter, o que faz, onde vive, o que come, como é que é o dia a dia de um CEO? E eu trouxe uma pessoa que eu admiro demais e que me ajudou e ajuda muito nos desafios profissionais. Porém, nós somos bem preguiçosos aqui no canal, então a gente não faz biografia da pessoa, etc. e tal. Dá preguiça. Então, eu faço o processo inverso aqui, para parecer que é descolado, mas é preguiça. Então, Hendrick Machado, CEO da Ponto Mais. Hendrick, quem é Hendrick Machado e quem é Ponto Mais? Valeu, Edu. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês hoje. Hendrick Machado sou eu. Bom, eu sou formado em contabilidade, empreendo já há mais ou menos 6 anos à frente da Ponto Mais. Ponto Mais é uma startup de Curitiba, que nasceu com o foco de resolver o problema de registro de ponto e controle de jornada das empresas espalhadas por todo o Brasil. Desde aquele empregador doméstico que tem um funcionário lá na sua casa, na sua residência, e precisa controlar o ponto, até aquela empresa com dezenas de milhares de colaboradores e também não foge dessa obrigação legal. A gente desmistificou e desburocratizou essa gestão de ponto, uma coisa que existe desde 1941, né? Então, algo que muitos aí vão assistir, filmes até de Chaplin embarcando ponto, né? A gente tentou trazer isso para um modelo muito mais tecnológico, um modelo muito mais colaborativo e que faz sentido hoje, faz a participação tanto do colaborador, do gestor e da empresa, de fato, nessa gestão. A gente já tem ajudado aí as empresas a reduzir consideravelmente o seu passivo trabalhista. Hoje, pasme, Eduardo, mais horas extras é o segundo tema com maior recorrência de processos trabalhistas no Tribunal Superior do Trabalho. Então, em terceiro já vem o intervalo, que também é uma questão determinada pelo ponto. Então, a gente entende que realmente a gente está conseguindo resolver uma coisa muito importante dentro das organizações, para que a gente realmente possa dar continuidade e ajudar um pouco o empresariado brasileiro e também os colaboradores que usam a plataforma. Contextualizando aí um pouco do Hendrick, tenho 32 anos, sou marido da Kátia, sou casado há mais ou menos 8 anos, aí, quase 8 anos, chegando na marca, está no crise dos 7, né? Tem uma filha, a Lorena, de 4, e a gente está esperando um bebê. Aí o Vicente vem para o final de novembro, então vou ser pai de novo. E estou bem feliz aí com essa caminhada e com tudo que a gente tem feito, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Show de bola, muito obrigado pelo seu tempo e parabéns por mais um filho nessa família. E começando, cara, a pandemia. Quando a gente fala de pandemia, principalmente no negócio da Ponto Mais, houve aquela transição. Todo mundo vinha há alguns anos já discutindo essa questão, né, do home office. Não, eu contrato algumas pessoas, parte de algum time fica em home, não fica. E as empresas tiveram que pegar isso, que era uma questão ainda que se discutia, que se testava, que todo mundo falava, não, um dia vai acontecer e etc. Aí você chega de um dia para o outro e fala, gente, amanhã todo mundo em casa, nos próximos 20 dias, nos próximos 30 dias. Foi um caos generalizado para todos os segmentos, todas as empresas e também para os colaboradores, porque, cara, quantas pessoas têm estrutura na tua casa, e aí você tem, quem tem filhos, escola fechando também. Bom, foi uma adaptação geral. E para Ponto Mais, como negócio em si, eu imagino que tenha sido, por favor, não me entendam mal, um ponto muito positivo, porque as empresas que não eram clientes Ponto Mais tiveram que, de alguma maneira, começar a trabalhar esses dados, controlar isso, e como você brincou, aquele cartão de ponto tradicional que tem tudo que é filme, praticamente está sendo extinto de uma vez, quase que por todas aí. Vou considerar aí março de 2020 até agora, junho de 2021, como que foi esse ano para a Ponto Mais durante a pandemia como empresa de uma maneira geral? Cara, sabe que isso é engraçado? Porque eu já escutei algumas vezes as pessoas me falarem sobre isso, né? Puxa, vocês devem ter estourado a boca do balão aí na época da pandemia e tudo mais. E de fato, sim, teve uma contribuição, né? Acho que a gente está aqui para falar um pouco sobre mitos e verdades, né? E
E eu acho que uma verdade é que realmente a gente não entrou no home office, né? A gente viveu um caos aí, então ninguém estava preparado para isso, todo mundo pegou as suas estruturas e foi para casa no sentido de que, vamos lá, né? Talvez vamos passar 1, 2 semanas em casa, daqui a pouco a gente volta, e a gente já está assim há bastante tempo, né? Então a gente não se preparou para um home office, né? A gente não pode dizer que a gente viveu no ano passado, e talvez ainda nem nesse ano que a gente está vivendo no home office, né? A gente não teve esse tempo de preparação para fazer esse processo. E aí que eu posso te dizer em relação à tua pergunta, Edu, muitas empresas que estavam no nosso pipeline, né, que a gente vinha negociando, acelerou essa negociação. Então, as empresas já estavam considerando a nossa solução e entenderam que, bom, não tem mais o que considerar, a gente precisa colocar e vamos para frente. E assim fizemos. Então, muitos ramos de atividade a gente conseguiu fazer isso. Principalmente o ramo de tecnologia, obviamente, a gente conseguiu, basicamente, dormir com um sistema de ponto tradicional e acordar com ponto mais. E ótimo. Porém, muitos empresários precisaram não ir para o home office, precisaram parar suas atividades, parar a sua operação. Com isso, suspender contrato de funcionário, paralisar pagamentos e assim por diante. E isso, obviamente, afetou também o investimento necessário das ferramentas para que pudesse existir isso. Então, a gente teve também uma perca considerável de clientes nesse período de tempo. Entre março e maio do ano passado, de 2020, a gente perdeu cerca de 10% da nossa base de clientes assinantes. E assim, perdemos não tem como recuperar, as empresas fecharam, não é algo que estava relacionado ao nosso produto ou ao nosso serviço, era uma coisa que... o controle, né? Exatamente, estava fora do nosso controle. E para que a gente não pudesse entrar no burnout ou na loucura, bom, gente, isso está fora do nosso controle, né? Então não podemos olhar para isso, vamos olhar para o que está no nosso controle. E tentamos fazer o que todo mundo fez. Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que eu queria deixar aqui no nosso bate-papo. As pessoas ficam muito tentando reinventar a roda, né, cara? Fazer um negócio de, nossa, eu preciso ir para um retiro espiritual, nada contra quem vai, mas um retiro espiritual e pensar aqui de um jeito diferente e tal, uma ideia mirabolante. Gente, tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Não é possível que só você tenha uma ideia. Então, assim, parem de querer criar a epifania de algo que não existe, cara. Assim, pensar o que já existe, o que está dando certo, e coloca isso na operação o mais rápido possível. Foi o que a gente fez. A gente foi olhar quais são os segmentos que não foram tão abalados pela crise. Porque todos foram, mas quais aqueles que ainda estão conseguindo rodar e conseguindo trabalhar? E foi desses que a gente focou para dar continuidade ao nosso crescimento. Então, assim, passado um ano de pandemia, sim, esse ano a gente está crescendo 80% referente ao ano passado, crescimento considerável, mas não é referente à pandemia, pelo contrário, assim, é pelo trabalho que a gente vem fazendo, pelas coisas que a gente vem conquistando, e não necessariamente por a pandemia ter acelerado ou não. Eu acho que a gente teve muito mais dificuldades nos primeiros 3 meses ali de pandemia, 2, 3 meses, do que isso de fato possa ter colaborado ou ajudado a gente a crescer de qualquer forma. Bacana. Eu me recordo em 2018, quando eu conheci a Ponto Mais, fui até Curitiba e você me atendeu uma tarde inteira. Aliás, eu fiquei praticamente alocado dentro da Ponto Mais, né? Então, aprendendo. E eu me recordo que na época, se eu não estiver enganado, 30, 32 pessoas, era algo assim, o tamanho da equipe da Ponto Mais. Passados 3 anos, qual que é o tamanho hoje? Verdade, Edu, lembro bem dessa tarde aí que a gente passou trocando uma ideia na Ponto e batendo um papo de como a gente poderia aproveitar melhor as oportunidades. Hoje na Ponto Mais nós somos em 184 colaboradores que trabalham diariamente para entregar o nosso mantra, que é desenvolver pessoas e transformar histórias. Legal. E aí, cara, eu me lembro quando regularmente a gente troca ideia no WhatsApp, e aí um desabafo, outro desabafo, pergunta, cara, o que você está fazendo com tal coisa? E eu nunca me esqueci, e isso me serviu como grandes nortes. Você falou, cara, uma coisa é a dor até 20 pessoas, até 30 pessoas. Aí vai dar um tempo essa dor. Quando você chegar a 50, você vai entender que é um outro problema. E aí você falou assim, aí vai dar um tempo de novo, aí você vai dar um outro salto, que é chegar no 100, é outro problema, não é problema, mas é um desafio, são outras coisas que nunca aconteceram, começam a acontecer. E isso que eu acho que é importante, e isso não tem nenhum livro que ensina, cara, porque, eu vou brincar, não tem livro, não tem universidade que te ensina essas dores que vão acontecer no teu dia a dia. Qual é a diferença, na prática,
do desafio ali de uma equipe de 30, de 50, para uma equipe de 100, para uma equipe de 180? Quais são esses estágios e o que muda nessas dores? Quantidade de horas que você dorme. Cara, eu gosto de falar disso, assim, porque eu acho que é um pouco do que você trouxe, né? Não existe faculdade que ensina isso, assim, é muito mais do que você aprende com outras pessoas que estiveram no teu caminho, assim. Então, é sempre importante, quando você vai empreender ou quando você já está nessa caminhada, de ter pessoas que sejam exemplos, que sejam mentores para você, que você olhe e fale, cara, deixa eu ver o que esse cara já fez, porque ninguém acerta por sorte, né? A gente fala muito, né? Sorte é o encontro da preparação e da oportunidade, então não existe sorte. Então, segue alguém, escuta o que esse cara está falando, que pode ser que alguma coisa ali você consiga aproveitar e que faça sentido para você. Talvez tenha algumas outras coisas que você vai escutar e vai soltar para outro vídeo, e tá tudo certo, você tem que fazer o que cabe a você. Mas, cara, para mim, assim, eu acho que a gente tem três grandes máquinas no crescimento de um negócio, pelo menos de tecnologia, na indústria que eu estou inserido. A primeira máquina é de produto, a segunda máquina é venda e a terceira máquina é gente. Para mim, são essas três máquinas que são importantes para o teu negócio. A primeira máquina, a máquina de produto, ela está relacionada ao teu primeiro estágio. Para mim, varia muito, claro, mas assim, para mim, na Ponto Mais, foi mais ou menos até 12, 15 funcionários, que é aquela estrutura onde você tem que criar o produto que o mercado quer. Ou você entender quais são as funcionalidades, quais são os diferenciais, qual é o preço, enfim, qual é o discurso que você vai usar para poder vender o teu produto para o mercado. E nesse caminho, o time, ele depende muito de espelho. Ele depende muito de olhar você fazendo e replicar aquele teu modelo. Ele depende menos, nesse momento, de direção, depende menos de ações de coletividade, de cultura. Esse momento é o momento de, gente, ou esse negócio dá certo, ou para de pé, ou daqui 6 meses a gente fecha a empresa porque a gente não vai conseguir pagar as contas. É muito simples esse começo do negócio. E talvez por isso que 98% das empresas no Brasil morrem até 2 anos. A gente sabe, é super difícil de achar isso. Então, o primeiro estágio, assim, meu forte foi isso. Cara, preciso fazer esse produto andar. Preciso fazer esse produto dar certo. Eu tinha uma marca do que era 1.000 clientes. Na hora que eu fechar 1.000 assinantes, eu entendi que eu venci a barreira de produto. Eu entendi que eu cheguei no nível que, legal, o mercado comprou, exatamente, o mercado comprou a minha ideia. Cara, o primeiro ano a gente fez 321 clientes, eu lembro até hoje esse número. E a minha meta era 1.000. Falei, cara, fiz 1/3 do que eu esperava fazer. E aí você vai se reencontrando e redescobrindo e mudando. E aí eu mudei uma série de paradigmas que eu tinha nesse primeiro ano de operação, até a gente chegar no segundo ano e conseguindo fazer 1.000 clientes ativos lá que pagavam para a gente. Falei, cara, beleza, o desafio de produto foi. E aí depois a gente começa o desafio de venda, que é falar, cara, bom, agora eu preciso que a empresa continue vendendo sem precisar que seja eu que faça essa venda. Porque, beleza, eu sou idealizador, eu sou o dono do produto, entusiasta disso, então, obviamente, a minha venda, a minha segurança, o meu brilho no olho, a minha vontade de fazer é muito diferente do que as pessoas que vão chegar e vão entrar nesse barco. Então, você precisa criar métodos para que você consiga gerar essa máquina de vendas, para que ela continue a existir. E aí, se você vai usar, se você vai usar inbound marketing, outbound, se você vai usar eventos, enfim, qual estratégia você vai usar, isso não importa nesse momento, mas ela está relacionada a você criar mecanismos de realmente criar uma máquina de venda e que você possa ajustar algumas engrenagens que possam aumentar ou melhorar a tua eficiência nesse processo de vendas. Para mim, esse processo de vendas, ele aconteceu com a empresa até quando a gente estava com mais ou menos 40, 50 pessoas. Foi quando chegou nesse estágio. E de 50 para frente, que é o último estágio para mim, assim, não, o último estágio, pelo menos o que eu já vivi até agora, né? É o de contratação. É entender que você precisa ter mais pessoas mais qualificadas, pessoas que consigam ser mais especialistas que você em determinadas matérias, né? Você deixa de ser aquela pessoa que mais conhece tudo na organização para ter pessoas que conheçam mais do que você em determinados temas, e aí escalar essa operação. A gente saiu, para você ter uma ideia, Eduardo, em 2019 para 2020, de 30 para 90 pessoas, então a gente triplicou o nosso time, e esse ano a gente saiu de dezembro de 90 pessoas para 180 agora em julho. Dobrou de volta.
Então, assim, é surreal quando a gente olha isso e fala, beleza, não é só contratar. É Sim. contratar, é treinar, é colocar essas pessoas dentro da cultura e do histórico que você tem, é defender essa cultura para que essa cultura continue forte, para que a gente continue fazendo com que as máquinas de venda e de produto continuem andando muito bem. Então, a complexidade, ela só vai aumentando. A diferença é o que fazer em cada momento. Acho que o timing disso tudo é muito importante. Não adianta você falar assim, preciso entender de máquina de contratação, porque eu escutei o Henrique falando no podcast, e ele falou que eu tenho que entender de máquina de contratação. Cara, você está começando agora o teu projeto, esquece contratação, você não tem que se preocupar com contratação nesse momento. Então, assim, como bom startup, resolve o problema quando ele aparece. Não quero resolver ele de maneira antecipada, que você vai gastar tempo com coisas que você não precisava nesse momento. Um problema de cada vez, né? Um problema de cada vez. E o track record, Eduardo, na startup, ela conta muito, cara. Quando você chega para um investidor, quando você chega até para um candidato que está entrevistando, você conta qual é o teu histórico, qual é o teu crescimento, a quem está te ouvindo vai entender, fala, cara, o quanto essas pessoas estão indo bem ou não estão indo bem. Sim. E se você tem um track record muito bom, o cara fala, bom, no mínimo você tem alguma coisa interessante que eu quero te ouvir, né? Que eu quero entender a tua história. Alguma coisa, né? Alguma coisa está fazendo certo aí. Exatamente. Porque, de volta, não existe sorte, né? Então, cara, tem alguma coisa que essa pessoa está fazendo certo e eu quero ouvir. Então, eu acho que é isso também. Invista muito nisso, assim. Invista muito no track record, no qual que é o legado que a gente está deixando aqui para trás. Não adianta eu falar que, cara, a gente é lindo, as paredes aqui são coloridas, a gente tem uma cultura não sei o quê, a gente tem puff colorido, tem videogame, não sei o quê. Tá, beleza. E como foi teu crescimento? A gente cresceu 5%. Cara, 5% a economia cresce, então esquece. Essa conta não fecha, né? Se continuar desse jeito aí, você não está crescendo. E, Hendrik, quando você fala disso de crescimento, de cultura, vou emendar dois assuntos em um só aí, que assim, você como CEO e fundador da empresa, como você falou, cara, as primeiras vendas foram você, é aquela história, o cliente pede alguma coisa ali do produto que você fala, não, tenho sim, vou adaptar aqui, vou dar um... Cara, ok, vai crescer. Isso só acontece na Suíça, Edu. Aqui é tudo certo já desde o início, tá tranquilo, né? A equipe de tecnologia que você chega lá e fala, cara, eu vendi um negócio que na verdade é um pouco diferente disso aqui. Então, ok. Só que aí uma coisa era eu entrar na Ponto Mais ali com 30 colaboradores e o Hendrik está ali muito próximo de mim todo dia, porque são 30 pessoas. Então a gente, sei lá, joga videogame, a gente almoça, a gente toma uma cerveja e tal. Hoje tem 180. O tamanho da Ponto Mais é outro, as necessidades são outras, a pressão é completamente diferente. E aí eu te pergunto, primeira coisa clássica, o que faz um CEO todo santo dia? E como você falou aí de 2 pontos, 30 para 90, de 90 para 180. E quando a gente pega 90 para 180 em 6 meses, é muita gente entrando na empresa. É muita gente nova. Não sei se vocês contrataram pessoas do Brasil afora. Aí eu te falo, cara, como que essas pessoas sentem Ponto Mais? Como que essas pessoas sentem a cultura da empresa? Cara, de repente você me contratou e eu moro em Salvador. Cara, eu nem sei quem é direito o Hendrik, porque eu não tenho contato com o Hendrik. Eu tenho ali, assim, um vídeo, a gente conversou. E aí, cara, como que é isso? Esse desafio e o que faz um CEO na prática, no dia a dia? O que o Hendrik faz para manter essa engrenagem? Boa, cara, vamos lá. Acho que no início você é muito espelho, né? Eu vou tentar aqui conceituar em etapas. Então, no início é muito espelho. Aquela história de ser exemplo mesmo, para as pessoas olharem e falar, cara, eu preciso fazer igual ele, porque se eu fizer igual ele, eu vou vender para caramba, eu vou atender bem o cliente para caramba, eu vou crescer, enfim. Então, você tem que ser o espelho. Eu tenho uma colaboradora que trabalha com a gente até hoje, e ela me falou um negócio que fez muito sentido. Ela falou que para eu ficar numa empresa, para eu me apaixonar, eu tenho que me apaixonar pelo meu gestor, assim. Eu tenho que olhar para o gestor e me sentir motivado, assim, de olhar e falar, putz, olha a história desse cara. Olha o que essa pessoa fez. Olha como essa pessoa trabalha no dia a dia. É isso, assim. E, cara, eu sempre fui muito um cara de ter muita magnanimidade, assim, sabe? Querer fazer as coisas grandes, assim. Eu sempre tive muito esse espírito de grandeza, não material, assim, mas de espírito e de vontade de fazer as coisas. Então, eu era o cara que queria ser o melhor aluno na escola, queria ser o melhor filho, cara, vamos jogar videogame, eu quero ser o melhor cara no videogame, eu quero ser o melhor, assim, se for fazer, vamos fazer o negócio assim direito, né? Então, essa é a ideia.
E aí, cara, no começo, então, pô, beleza, eu precisava fazer, e galera, é isso aqui, ó, tem que fazer desse jeito. E aí não tem muito esse negócio de, então cria o script, cria o manual. Cara, não existe. É assim, copia o que eu tô fazendo, Ctrl+C, Ctrl+V e bora, vamos lá, senta aí do meu lado e vamos, né? E aí, o que aconteceu, cara? Quando a gente chegou em 20 e poucos funcionários, 25, eu acho, 23, por aí, eu comecei a trabalhar muito, cara, muito, assim. Trabalhava, tipo, de segunda a sexta-feira, assim, insanamente. Chegava na sexta-feira, eu tava esgotado, sabe quando tá esgotado fisicamente, assim, também, sabe? Tipo, parece que, nossa, você trabalhou realmente a semana inteira. E aí eu olhava para trás e falava, cara, beleza, o que que eu construí essa semana? E aí eu olhava para trás e vi que eu não tinha construído nada. Que eu tinha feito um monte de venda, que eu tinha feito um monte de atendimento, que eu tinha cobrado um monte de cliente, eu cobrava cliente, eu ligava, era muito engraçado, o pessoal perguntava se Ender que era um robô na Ponto Mais, porque ele falava comigo para vender, ele implantava comigo e eu cobrava ele quando ele não pagava, né? Então eu falava, pô, quem que é esse Ender? E aí, cara, eu comecei a sentir o seguinte, falei, putz, espera aí, a empresa tá muito dependente de mim. E eu comecei a represar muita coisa, comecei a segurar, porque, precisa comprar não sei o quê, precisava comprar café, falar com ele precisa comprar café, né? Ele precisa comprar papel higiênico. Pô, cara, comecei a chegar e falar, não, tem que ser eu que tenho que cuidar disso, não precisa alguém cuidar disso. E aí você começa a entender que realmente você precisa delegar. E o delegar, cara, tem dois estágios, assim, que é bem engraçado do delegar. Tem esse estágio, que é o estágio que você não consegue mais fazer as coisas. E aí você tem que delegar. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu fiz isso, a gente demorou uns 2, 3 meses e destravou, cara. A gente saiu de 20 para 50 pessoas, assim, rapidão, assim. Foi bem rapidão. A gente deu uma destravada boa. E quando a gente chega em 50, depois a gente começa a gente começa a delegar por um outro motivo. Não é porque a gente não consegue dar conta das coisas. A gente começa a delegar porque a gente quer o desenvolvimento da pessoa que está conosco. E aí você quer que ela viva algumas dificuldades, que ela viva algumas experiências que vai fazer com que ela seja maior do que ela é naquele momento. Então é engraçado porque o delegar ele tem esses dois pontos, né? Essas duas diferenças de maneira bastante considerável, assim. E eu sou um cara muito ligado a pessoas. Sempre fui um cara muito ligado a pessoas. Eu gosto muito de estar com as pessoas, de encantar as pessoas, de fazer realmente algo que seja diferente, cara. E aí, na primeira versão do planejamento que eu fiz da Ponto Mais lá em 2015, cara, eu escrevi na minha missão, lá na missão da Ponto Mais, na época, tem uma missão bonitinha lá escrita, que, enfim, a gente mudou com o passar do tempo, mas tem um verbo que a gente nunca mudou, que é o encantar. A gente falou, cara, a gente precisa encantar, seja as pessoas, seja os clientes, seja os parceiros, seja os amigos, enfim, seja quem for que esteja no nosso ecossistema, a gente precisa encantar. E eu comecei fazendo isso com os colaboradores. Então, desde a forma como cada um chegava, qual que é o ritual que vai ter com esse colaborador, como que vai ser essa cultura, e assim por diante, comecei a gastar ou investir mais o meu tempo com isso. Com o passar do tempo, cara, cada vez mais você se preocupa, talvez, com o business num nível muito mais estratégico do que tático operacional. Então, isso vai fazer com que você invista o teu tempo muito mais pensando no futuro do negócio, não necessariamente no que está acontecendo nesse momento. E no que está acontecendo no momento, você vai investir no teu time. E a proporcionalidade de tempo, ela é relativa com o tamanho do negócio. Quanto maior é a tua empresa, maior a tua necessidade de investimento em pessoas. E não necessariamente na companhia, em relação aos números, em relação ao que está acontecendo nesse momento. Nesse momento, você tem que ter formado um time durante essa tua carreira que dê sequência de resolver os problemas do dia a dia, as coisinhas que vão aparecendo no dia a dia. Você tem que ter tempo para poder olhar para as pessoas. Então, manter essa cultura é super importante. Hoje, claro, com 184 pessoas, a gente está já pelo terceiro ano consecutivo como uma Great Place to Work, que é uma das melhores empresas para se trabalhar. E a gente tem hoje, claro, uma série de rituais, de políticas. Hoje são mais de 70 políticas e rituais voltados a pessoas dentro da Ponto Mais, que a gente foi montando isso com o passar do tempo. E aí, quando um colaborador chega hoje na Ponto Mais, ele tem o primeiro dia do onboarding e no primeiro dia dele, o último horário é comigo. Então, é o boas-vindas do CEO. E nesse momento, o meu papel é vender a cultura da organização, cara. É muito de falar assim, cara, o que eu faço? Como é o nosso dia a dia? O que eu espero de você? Quem foi a Ponto Mais? Quem será a Ponto Mais? Quem é a Ponto Mais hoje? E o meu desafio é engraçado, assim, porque eu tenho que terminar o dia com a galera, tipo, uau, assim, tipo, era essa empresa que eu queria realmente, era essa empresa que eu estava procurando, vou sentar aqui e vou trabalhar muito bem. Eu acho que tem dado certo, cara. A gente está com 1,2% de turnover, então acho que tá funcionando, tá legal. Ainda mais no teu segmento, Andrew, principalmente, que é a área de tecnologia, que é um dado interessante quando a gente olha para o Brasil, o desemprego hoje, né, superior a 14%, a gente vê um problema do mercado de trabalho no Brasil,
expressivo, e ao mesmo tempo, nós olhamos para um outro lado e o Brasil está com excesso de vagas mais especializadas, por exemplo, na área de tecnologia, né? O Brasil já começa a buscar profissionais no exterior, muitas empresas estão montando bases de trabalho de tecnologia fora do Brasil. E aí, ao mesmo tempo, você olha e você fala, cara, mas espera aí, nós temos aqui um país que está com problema de uma mão de obra com menor qualificação, e ao mesmo tempo eu tenho uma guerra, literalmente uma guerra, de empresas buscando o tempo todo um profissional dentro de outra empresa, o que, para um CEO, por exemplo, aí no seu caso, é um grande desafio, porque você contrata, treina, prepara, e chega um concorrente, não um concorrente diretamente, né, no segmento, mas de tecnologia, de uma forma geral. Então, assim, se o cara não tiver realmente entendido a cultura, tiver comprado a tua ideia, ele vai trocar você porque ele não tem correlação nenhuma. Ele fala, cara, legal aqui, o Hendrick é bacana, mas eu vou para outro lugar testar, né? Então, hoje, eu até brinquei recentemente num dos processos seletivos que eu participei aqui, eu falo que hoje meu principal papel no processo seletivo é convencer. Cara, vem para cá que é bom. Meu papel é convencer a pessoa a participar da nossa empresa, a entrar na Maria, porque antigamente era o contrário, né? Olha, eu tenho 20 candidatos aqui, eu vou escolher alguém. Hoje é assim, cara, eu posso ter 50 candidatos, eu tenho que convencer os 50 para que, tipo assim, cara, eu preciso ter essas pessoas aqui comigo. Então, hoje, nos grandes papéis que eu entendo também de um CEO, é falar assim, cara, eu tenho que o tempo todo vender o negócio, primeiramente para a minha equipe, né? E Hendrick, você hoje, com esse crescimento todo da Ponto Mais, é um grande case, a Ponto Mais se torna uma empresa que sai daquela fase do tipo, como você brincou aí, cara, eu preciso primeiro pagar as contas, preciso faturar alguma coisa para um outro tipo de desafio, um outro patamar de discussões. E aí, para quem está começando, né, uma startup ou qualquer negócio que seja, qualquer segmento, cara, qual tem que ser ali? Você deu aí os 3 exemplos, né, os 3 pilares de observação. E eu vejo que hoje há uma busca muito grande, inicialmente, do tipo, não, eu preciso fazer um negócio bacana para captar investimento rapidamente. E ok, captar investimento faz parte da estratégia. Mas antes de ir ao mercado, falar, cara, preciso de captação de investimento, o que o empreendedor tem que pensar? O que ele tem que fazer antes já de começar a pensar em captar investimento para aquisições, crescimento, o que quer que seja? Cara, qual é a tarefa número 1 ali, o básico que tem que ser feito antes de ir ao mercado buscar algo? Como bom vendedor, eu vou te responder, depende. Mas por que depende? Eu acho que depende muito do histórico. E depende qual o tipo de investimento que você está buscando. Quando a gente fala do investimento inicial, de um investimento anjo, aquele investimento realmente que capital de risco altíssimo, que você não sabe se o negócio vai andar, não vai andar, enfim. O investidor ele acredita muito mais no empreendedor do que no business em si. Se o empreendedor for bom, cara, ele vai pivotar esse business, ele vai achar um jeito do negócio dar dinheiro. Ele vai fazer isso acontecer. Então, o investimento é muito mais no empreendedor. Então, o que conta nesse momento é qual é a história. O que esse cara tem? Quem é ele? De onde ele veio? O que esse cara estudou? Por que ele quer empreender? É isso que conta a diferença. Eu falava isso, é engraçado, a gente fala isso, eu falava, sei lá, 6, 7 anos atrás, quando a gente estava nessa fase de entre a gente escolher o candidato e o candidato escolher a empresa, né, a gente passou por essa fase de transição, eu falava, cara, se eu entrevistar alguém que bate na mesa e fala, cara, me contrata que você não vai se arrepender e tal, o cara contratava. Eu falava, pô, o cara tem atitude, é isso que eu preciso. Preciso de gente que tem atitude, que queira fazer a coisa acontecer. Porque o resto, cara, eu falo muito assim, conhecimento e tal, dependendo do time que você tem, você desenvolve, cara. Se você for dedicado, você dá um jeito. Se eu falar para você, pô, você precisa aprender uma outra língua, e eu só falo isso, talvez você demore 2, 3, 4, 5, 10 anos para aprender uma outra língua. Se eu falo para você, cara, você precisa aprender uma nova língua em 6 meses, você vai ganhar $1 milhão, opa, pera, vou dar um jeito, irmão, vou dar um jeito. Talvez eu nem aprenda outra língua, eu vou criar um fone que consiga fazer isso. Esse negócio deu um jeito. Vou dar um jeito, eu preciso dar uma solução, né? Exatamente, então acho que tá muito ligado a isso, assim, sabe, cara, tipo, a ter
qual que é a atitude que as pessoas têm para fazer acontecer. Então, ela depende muito do empreendedor no início do negócio. Se você, claro, já está indo para um caminho onde, pô, já empreendi uma vez, já fiz, já tenho um histórico, já tenho algo que chancela aquele meu histórico, aí é diferente, cara. Aí, assim, aí eu invisto é o que a gente fala, a gente investe no PowerPoint. Porque eu falo, pô, não, pera aí, o cara já fez, eu sei quem é esse cara. Então, dá para investir no PowerPoint. Se você pegar alguns cases aí de tecnologia, principalmente, que são mais referências em questões de investimento, tem muita gente que recebeu investimento no PowerPoint. Teve muita gente que recebeu mais de 100 milhões de reais e que quebrou a empresa não existe mais até hoje, mas porque a ideia e o empreendedor era bom e por algum motivo a coisa não aconteceu. Agora, quanto menos você tem isso, né, de histórico, enfim, tudo mais, cara, você precisa provar alguma coisa. Então, se quer, como que você prova alguma coisa? Vendendo, cara. Se alguém está comprando esse negócio, é porque faz sentido, né? Agora, não adianta falar assim, olha, isso é perfeito, maravilhoso, a concorrência tem isso, mas, nossa, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho mais aquilo, isso aqui é muito mais lindo, é mais cheiroso, é mais bonito. Tá, beleza. Você vendeu quanto? Ah, vendi 5. E a concorrência? A concorrência vendeu 100. Tá, mas pera. Por que o teu negócio é tão bom se o concorrente está vendendo tantas vezes mais que você? Então, é essa clareza que a gente tem que ter. Assim, para mim, essas duas coisas que são diferentes. Ou o histórico da pessoa, que mostra que realmente ela sabe, tem capacidade, já fez, e eu vou investir na pessoa muito mais do que na ideia. Ou se você não tem esse histórico, faça primeiro e consiga convencer as pessoas. Venda para as pessoas, venda, né? Faça a venda final, e aí você vai conseguir mostrar para o investidor, ó, tem público, estou conseguindo fazer, e se você botar dinheiro, eu consigo acelerar esse negócio. Então, os caminhos são bastante diferentes nesse sentido. E te digo que falta muito empreendedor bom hoje no mercado. Assim, eu participo de algumas bancas aí de avaliação de startups e alguns programas de mentoria. Tem muita gente querendo, mas pouca gente fazendo. Então, se você se fizer um pouquinho a mais, você se diferencia facilmente do mercado. E aí, você contando sobre isso, que você acompanha e vê vários pitches, várias apresentações das empresas e tudo mais, isso é algo muito importante, né? Porque normalmente, quando a pessoa vai fazer uma apresentação do negócio dela para uma banca, para um fundo de investimento, que seja, etc., você não tem ali 1, 2 horas para falar do teu negócio, da tua ideia, do teu conceito, até porque o cara vai assistir ali 10, 20, 30 num dia. Então, meu amigo, você tem minutos para fisgar, chamar atenção para quem tem interesse. E aí, Andrew, hoje, se tem alguém assim falando, cara, eu preciso montar uma boa apresentação do meu negócio, o que são ali os pontos primordiais que eu tenho que mostrar para o investidor para chamar a atenção dele? O que chama a atenção numa boa apresentação de um negócio? Quais são os cuidados que eu tenho que ter para não ser abstrato demais ou também não demonstrar nenhuma cultura e só falar de número? Qual é esse meio termo? Qual é esse caminho para uma boa apresentação de equilíbrio aí? Sabe que a gente pegar assim, o que é o pitch? O objetivo do pitch é vender uma ideia. Sim. Basicamente é isso, né? O verbo vender tem que estar nessa explicação. Você pode falar que pitch é um monte de coisa, mas o vender tem que estar aí no meio dessa história. Então, se é vender, você tem que entender que muitas vezes uma venda você não faz numa ligação, você não faz numa visita. Muitas vezes o pitch é simplesmente aquele cold call. Muitas vezes o pitch é só criar conexão, é só se apresentar. De todos os, sei lá, as bancas que eu participei, não teve nenhuma startup que eu falei assim, nossa, cara, eureka, esse cara vai ganhar rios de dinheiro, preciso investir nesse negócio. Mas o cara trouxe uma ideia e eu falei, ok. Só que o que acontece é o depois. É você daqui 3 meses olhar, tá, o que esse cara me falou 3 meses atrás e o que ele está fazendo agora? Esse cara pivotou? Não, ele não pivotou, ele continuou no mesmo negócio. Aquilo que ele me falou 3 meses está funcionando? Não está funcionando? Então, é isso que começa a me mostrar um negócio que é importante, que é a constância da pessoa. Tipo, cara, quanto essa pessoa está sendo consistente? Quanto ela está sendo disciplinada a entregar aquilo que ela tinha planejado? Então, basicamente, para mim, é isso que causa a diferença. Quando a pessoa fala assim, não, vou para um pitch e é nesse pitch que eu vou conquistar o investidor. Cara, não. Você vai fazer uma promessa para ele. E dificilmente ele vai comprar o teu negócio. Eu acho que tem muito podcast. Acho que tem muito podcast aí hoje no mercado. Tem muito... acho que até reality show, assim, que tem no YouTube, aí se procurar vai ter uns, que o cara vai lá, conta uma ideia e o investidor fala, não, eu te dou um cheque aqui de 300 mil por 10% do teu negócio. Velho, ninguém faz isso.
Isso, claro, quando você olha para um reality show, obviamente isso já é diferente. O cara já teve os números da empresa, já sabe quem é. É só a gravação ali de diversos takes, como isso Ali ele aconteceu. está assinando uma LOI ainda, ele não está nem assinando o investimento, aquilo ali... Exatamente. O cara acha o seguinte, não, apertou a mão aqui, vai sair, o cara vai fazer o Pix ali. Não vai, velho. Não é assim. Não é assim. Então, acho que algumas coisas se fantasiaram nesse mundo. E se fantasiaram muito no mundo de que, nossa, eu vou ter uma ideia, vou apresentar para alguém, vou receber um monte de dinheiro, vou fazer aquilo, construir, vou ficar milionário e vou vender minha empresa depois de 3 anos e vou ficar milionário. Cara, tipo, não é assim. Até porque, Hendrik, todos os dias, se a gente abrir os portais e etc., todos os dias tem aquela notícia do empresa X recebeu 100 milhões de aporte, empresa X recebeu 400 milhões nessa rodada. Primeiro que as pessoas acham, isso é legal, tá, pessoal, para deixar claro, isso não é para o empreendedor. Porque as pessoas acham assim, a empresa X ganhou 100 nossa, o cara ficou rico. Provavelmente, daqueles 100 milhões, 99,999999 foi para a empresa. O cara cedeu cotas em troca de investimento apostando no futuro. Então, este é o primeiro que muitos começam com esse sonho do tipo, nossa, meu sonho é receber um aporte. Mas ao invés de pensar que o teu sonho é o aporte, por que não o negócio em si? Porque se o teu negócio for bom, cara, o aporte vai ser uma consequência disso um dia, se você quiser também, talvez você não queira, mas assim, a galera já começa sonhando em receber aporte. Esquecendo do básico que é, cara, para receber aporte, algo tem que existir, né? Então, assim, isso que você está falando é bem interessante, porque é o que você falou hoje no YouTube, você tem milhares de pessoas ensinando a fazer um pitch matador, que arrecada tanto, o cara que com 3 PowerPoint levantou 10 milhões de dólares e etc. E Mas a é base engraçado que normalmente depois disso vem. E se você quer saber mais sobre isso, clique aqui, compra meu curso. Ou qualquer coisa apenas, desse tipo. né? Inclusive, pessoal, quem está ouvindo aqui o podcast, vendo o YouTube, o Hendrik vai parar agora, porque a partir de agora é só pago para os membros do canal. Brincadeira, pessoal, mas assim, Hendrik, e tirando esse mundo perfeito, onde a Ponto Mais cresceu perfeitamente, onde tudo está dando certo, o Hendrik é um baita de um CEO, o Hendrik não comete erros, né? Mas talvez de vez em quando o Hendrik errou nessa jornada. Cara, se você olhasse para trás, assim, se falar, dar um conselho de um erro que você cometeu e que você acredita que seja algo que vai acabar acontecendo com outras pessoas. Qual foi um erro que você cometeu e qual foi o aprendizado com este erro? É Um um só. só. Um só, assim, aquele que você fala, cara, esse aqui é meio que uma repetição para todo mundo. É Cara, um não, padrão. e parece que é um negócio que, cara, eu não tô sendo humilde e tal. Cara, erra muito, assim, é engraçado isso. Tipo, se eu olhar para o que começou a ponto mais para o que é a ponto mais hoje, acho que não tem nenhum tema, assim, a não ser esse do encantamento que eu falei anteriormente, que a gente mantém, cara. O resto, praticamente, a Tudo. gente jogou fora e faz de novo. E a gente tem que pensar o seguinte, o mercado, ele é como um rio. E como um rio, as correntezas mudam. E a correnteza, ela é o cenário do teu mercado. Então, se você acha que o rio sempre vai ser calmo, ou sempre vai ser, sempre vai ter uma corredeira como você naquele momento, você está errado, ele vai mudar. Porque vai ter uma chuva, porque vai ter uma seca, porque as coisas vão mudar. Então, você tem que estar muito atento para quais são os cenários que isso está acontecendo e se adaptar, né? Eu acho que a gente passou muito por isso nesse período de tempo. Mas se eu pudesse citar um erro, cara, ou uma coisa, e a gente está falando de mitos e verdades, e tem algumas pessoas que falam que isso é uma verdade, eu concordo, que é demita rápido. A partir do momento que você entenda que aquela pessoa não vai te entregar uma velocidade de desenvolvimento na mesma velocidade que você precisa para o teu negócio, demita rápido. E é engraçado isso, porque você fala assim, pô, ele está falando de cultura até agora, de cuidar de gente, que agora está falando de demitir. Cara, porque isso fortalece a cultura que você tem dentro da organização. Porque ninguém gosta de trabalhar do lado de uma pessoa que fala, putz, mas essa pessoa não está indo legal. É o contrário, as pessoas gostam de trabalhar do lado de pessoas que sejam melhores que elas, porque ela fala, cara, eu quero fazer o que essa pessoa está fazendo, porque eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero melhorar. E se você quer aumentar a excelência na qualidade da tua entrega, se quer aumentar o sarrafo do que a tua empresa entrega, você tem que ter pessoas boas. Não tem como, não existe mágica. Então, eu já tive assim, não foi uma, tá? Algumas vezes, que teve algumas pessoas que eu sentei e falei, cara, essa pessoa não vai, de dar feedback, de falar, bom, vamos tentar desempenhar um programa aqui de recuperação,
vamos criar um plano de ação. Aí não ia, eu falava, não, mas vou tentar de volta, porque eu sei que no mercado, a gente tem esse problema, no mercado é difícil de contratar, então, não, vou tentar mais um pouco. Não Todas as vai. vezes eu só posterguei o problema, só ganhei mais receita médica. Cara, não funciona assim. Entendeu que não vai funcionar, chama a pessoa, seja sincera com ela, fala, cara, infelizmente a gente necessita de um conhecimento, de uma entrega que você não vai conseguir produzir pelo menos no curto espaço de tempo que eu preciso e eu vou ter que trazer uma outra pessoa. E vamos embora. Esse é o caminho. E todas as vezes que eu fiz, todas as vezes que eu fiz isso, uma semana depois, 2 semanas depois de ter trazido uma outra pessoa, eu falo, cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso É antes? aquele sentimento que você fala, demorei demais e tava na minha cara isso aqui, Sim, faltava atitude para resolver, sim. né? Então, para mim, cara, isso é primordial, assim, você está começando negócio, principalmente quando você está começando, e aí no começo é difícil, eu vou te dizer que o primeiro erro que eu tive nisso foi por caixa, cara. Foi porque assim, eu sabia que a pessoa não ia, mas não tinha caixa para me mandar embora. E você segurava, isso aqui assim, é o pior, né? Porque quanto mais tempo, mais caro também, né? Sim, cara, e aí você vai virando uma bola de neve, aí você quer criar talvez um ambiente para que a pessoa peça demissão. Cara, e aí, putz, inclusive isso que é uma coisa que normalmente ninguém fala, né, cara, mas é verdade, cara, no começo não tem caixa, daí você vai mandar alguém embora. Daí assim, cara, sei lá, custava, sei lá, 15 mil reais para mandar a pessoa embora. Eu falei, cara, 15 mil reais era o custo do meu mês, assim, de despesas e tudo mais da empresa. Eu falei, como é que eu vou mandar alguém embora? Vou dobrar o meu custo de... E aí, só que daí no mês que vem é 15.500, no mês que vem é 16,5. E E aí aí, você começa a tentar soluções para a pessoa, né? Do tipo, cara, você quer fazer outra coisa da vida, e como que tá os sonhos, né? Você não tem que buscar um sonho diferente, você... E principalmente nesse início, né? Que você falou, cara, às vezes é o teu custo do mês, você fala, cara, eu não tenho condições de... Não posso me dar o luxo, aí dá aquele medo, né? Pô, eu vou desligar essa pessoa, vou trazer outra, e se também não der certo, perfeito. errou de vez. E, Hendrik, aí você vai contando isso aí, cara, 30, 60, 90, 180 pessoas, etc. O time que começou com você é a ponto mais vai mudando, vai crescendo, a cultura vai se ajustando, essas pessoas vão... E sejamos sinceros, quando eu trabalhava em outras empresas, antes de empreender, você tem a expectativa do tipo, cara, pô, eu tô no início, legal, eu vou ser o cara que vai estar lá em cima, né? Mas às vezes não é você, cara. Não é você que vai estar lá em cima, porque quando chegar naquele momento, talvez as habilidades que são necessárias não é com você. E aí eu me recordo que uma vez eu recorri a você para isso. E eu me recordo que eu falei no WhatsApp para você, eu não lembro assim aonde, eu falei, cara, André, que eu estou precisando trazer gente de fora, mas o que que eu faço, cara? Porque eu tenho gente que está aqui comigo, e como que eu vou trazer alguém de fora? Aquele sentimento, aquela dúvida, porque quando você bate aquela sensação do tipo, será que eu estou sendo injusto? Será que eu falhei como líder, então não consegui preparar? E aí, como é isso do tipo, eu tenho que trazer talvez alguém para a gestão com o crescimento da empresa e talvez não seja essa equipe que está comigo hoje que eu vou elevar alguém, esse é um ponto, e como transmitir isso para que as pessoas não se sintam, de certo modo, traída, desprestigiada, do tipo, pô, Hendrik, cara, tô com você desde o início, você traz uma pessoa de fora para ser o meu gestor, cara, eu conheço a Ponto Mais do primeiro dia até hoje, essa pessoa não sabe nada de Ponto Mais. Como lidar com isso? Como trabalhar isso com as pessoas? Acho que eu tenho algumas dicas aqui sobre isso, mas realmente o primeiro movimento que você faz nesse sentido, ele é bastante doloroso. Se você principalmente vai aprendendo isso com o tempo e não pensa isso desde o início, né? Porque realmente, a pessoa no começo ela vai falar, cara, a gente tomava Coca-Cola e comia pizza aqui de noite fazendo serão para entregar alguma coisa. E agora você está me dizendo que vai contratar um gestor e que não vai me dar a oportunidade de ser essa pessoa, né? Então, acho que para resolver isso, cara, tem que estar muito claro para as pessoas qual é a visão do teu negócio. Por mais que no início seja um exercício, sim, de futurologia. Tem que alguém me diz assim, não, daqui 3 anos eu vou estar com X cliente. Cara, desculpa. Você pode ter uma expectativa e pode ter acertado nela, mas você saber que realmente ia dar. A gente está muito bem, tá? Eu tinha um plano para 5 anos. Quando eu comecei a Quanto Mais, eu tinha um plano de 5 anos. A gente está com 92% de acuracidade desse plano. Então, cara, estamos bem, assim.
Depois você me Mas, diz os números aí da Mega da semana que vem. Aí eu já começo. cara, é difícil, velho. Não tem. E assim, Sim. como que você prepara as pessoas disso? Dando visão para elas, falando, cara, ó, o que vai acontecer? Daqui 2 anos, a gente vai estar mais ou menos desse tamanho. A gente vai estar fazendo mais ou menos isso que é o que a gente não faz. É engraçado isso de falar isso, porque eu tenho pessoas hoje no meu time, das 10 pessoas que começaram comigo, se eu pensar os 10 primeiros colaboradores, eu tenho 3 que ainda estão comigo, 30% do quadro. E tem algumas dessas pessoas. Eu lembro que quando a gente começou lá, enfim, as coisas começaram a dar certo lá em 2018, então isso há 3 anos atrás, 17, 18, a gente tinha 3 pessoas no suporte, né, no nosso departamento de atendimento ao cliente. E eu falava, pessoal, ó, pessoal, vamos correr, porque assim, ano que vem a gente vai ter 30 pessoas nessa área. E daí os 3 me olhavam com aquela cara de, ok, vamos acreditar, mas hoje eles me falam que eles não acreditavam em mim naquela época. Eu falo, cara, o Henrique tá louco, de onde 30 pessoas? Mas eu tava projetando o crescimento do negócio, como que a gente ia fazer, como que ia ser e tal. Depois de um ano a gente tinha 30 pessoas, cara. E essas 3 pessoas olharam para mim e falaram, caraca, tem 30 pessoas. E agora eu preciso de um líder, eu preciso de um coordenador, eu preciso de um gestor. E essas pessoas olharam para trás e falaram, putz, a gente não se preparou para isso. E aí, cara, tem alguns casos onde eu consegui deixar muito claro para as pessoas esse crescimento. Ó, daqui a um ano vai acontecer tal coisa. Ou você desenvolve isso, ou vai chegar um momento onde a cadeira vai ficar maior do que você tem capacidade. Então, me diz o que você quer. E eu tive pessoas muito honestas no meu time, cara. Eu tive pessoas que falaram, Hendrik, eu não sou esse cara. Eu não vou sentar nessa cadeira. Eu vou ser o especialista, eu vou ser o melhor cara na área, mas eu não vou ser o gestor. Eu não vou ser o cara que vai conseguir todo o teu lado que você precisar, mas eu não vou ser esse cara que vai te ajudar. E aí isso acho que facilita um pouco o processo. Porque a partir do momento que você decide comprar essa briga e falar, eu sou esse cara, eu quero ser esse cara, saiba que a partir desse momento você está assinando um atestado de que, cara, você vai dormir muito menos, você vai estudar absurdamente, você vai sacrificar muitas coisas na tua vida em prol daquilo que você está vendo lá no futuro, que pode ser que não dê certo, pode ser que a empresa não vá para frente. Por isso que é difícil tomar essa decisão. E é por isso que tão poucas pessoas chegam a patamares de autorrealização aí de funções, de cargos. O que a gente tem que combater é quando as pessoas dizem que querem, mas não querem o sacrifício, né? O ônus daquilo. Puxa, eu quero ser gestor, eu quero... E assim, a questão de ser gestor, ela tá muito atrelada a mérito salarial, a mérito de reconhecimento, mas não é isso, assim, tem muitos desafios de gestão que são difíceis. A gente precisa demitir pessoas, a gente precisa ser impactado pelas notícias mais ruins possíveis e saber lidar com aquilo e falar, cara, o negócio depende de mim, eu preciso ser uma rocha, o negócio precisa estar de pé. Então, é super difícil. Então, para mim, cara, para resolver isso, a primeira coisa é deixar muito claro, ó, a gente vai chegar lá, em tal lugar, e eu vou precisar desse... esse vai ser o meu organograma daqui X anos. Eu fazia isso, assim, tinha eu e mais 3 pessoas na empresa, eu ficava desenhando, ó, qual vai ser o nosso organograma, gente? A galera olhava e falava, cara, você tá maluco, assim. E aí esse é o caminho, cara. E aí todo mundo começa a falar, opa, peraí, acho que tá acontecendo aquilo. Pô, eu vou correr, vou me preparar para aquilo ou não. E tá tudo bem, assim, acho que faz parte do jogo. Assim como não adianta você falar assim, putz, vou trazer um baita executivo, pode estar certo, vou trazer um baita executivo em outro business e tal, para começar meu negócio. Talvez ele não esteja acostumado com isso. Talvez seja super mais difícil. Então, acho que são também profissionais diferentes que podem se desenvolver com o passar do caminho. Acho que na minha história eu tive a felicidade de ter oportunidades. Então, acho que o que a gente, como empreendedor, como empresário, precisa fazer é gerar estímulos e oportunidades para as pessoas. E aí, deixar que elas queiram aquilo, né? Eu tenho um mentor que ele me fala, você precisa ajudar quem quer ser ajudado, né? Então, não adianta você querer mais do que as próprias pessoas a desenvolver elas. Elas têm que querer isso também, e aí você vai ser um facilitador. E você falou de um ponto aí que eu acho que é muito claro, que é a transparência, né? Do tipo, cara, não vai ser você nesse momento por esse motivo. E nem sempre é fácil, porém, é aquela história, você está sendo sincero, e aí cabe ao outro lado entender aquilo e falar, ok, realmente não é no meu momento, agora, se eu quero me adaptar, me preparar para aquilo é uma coisa, ou senão eu vou falar, cara, beleza, mas também não quero isso, né? Eu acho que existe, Hendrik, em muitas empresas, um certo receio do tipo, eu não posso falar não.
quando me oferecerem algo. Eu não posso chegar para o Hendrick e falar, Hendrick, eu não quero ser o gestor, mas eu te garanto que eu serei o melhor vendedor, porque eu quero ser o melhor vendedor, mas, cara, eu não quero ir para a área da gestão, porque não é o meu perfil, não me sinto simplesmente assim, cara, eu também não quero ter esse chabu na minha mão de ter que me dedicar tantas horas a mais, eu não quero, ponto. E existe, historicamente, aquela mística do tipo, cara, você fez isso, você assinou teu atestado na empresa, que você está morto na empresa. E eu acho que é o contrário. Se a pessoa tem a transparência, a honestidade de falar, não é comigo, cara, melhor coisa do mundo que você está fazendo. Eu tenho um caso na Maria, por exemplo, da nossa atual gestora de expansão e que se tornou sócia da Maria no partnership. Ela, quando a gente teve a saída do antigo gestor, ela já era a melhor vendedora e eu lembro que o Felipe falou para ela, vou te colocar como gestora, quero avaliar sobre isso. Ela falou, Felipe, não vai dar certo. Ela falou assim para ele, se você quiser testar, a gente pode testar, mas eu vou ser sincera, eu sou ótima vendedora, eu não tenho muita paciência para essas questões de reunião, gastar muito mais tempo com relatórios, meu negócio é venda. Mas posso testar, mas também não ficarei chateada se você trouxer alguém do mercado, porque eu vou entender se você fizer esse movimento. Cara, a gente fez o teste, até hoje ela é gestora, se tornou sócia da empresa, mas lá atrás foi muito bacana quando ela falou para ele, se você fizer um movimento do mercado de trazer, faz total sentido, porque não sou eu, né? Então, essa transparência eu acho muito importante, eu acho que Mas acho que isso isso vai que fazendo você, parte. acho que esse case que você contou, ele faz sentido, mas de volta, a gente como empreendedor tem a responsabilidade de fazer esse elemento. A gente não pode deixar, no teu caso, você teve Sim, uma felicidade dela, ela ter muita hombridade de trazer isso, né? Mas sim. normalmente a responsabilidade é nossa. A gente tem que falar isso, olha, vamos testar e deixa muito claro o que a gente vai testar. Ah, eu quero avaliar se daqui 6 meses você vai ser ou não essa gestão. Tá, mas baseado em quê? Em qual indicador, né? Quais são os números? Porque senão é sentimento. E aí você explicar sentimento, cara, Não tem ah, porque como, eu né? acho que você acha, não vai dar, Quando cara. usou o acho. E, Hendrik, você bate muito o tempo todo na tecla de estudo, correr atrás, aprender. Legal. Hoje a gente tem uma infinidade de opções de conhecimento para buscar, né? Cara, tem algum livro que você recomendaria, que você gosta, que você fala, teve um livro que me marcou muito, eu me recordo que você já me deu ótimas dicas de livro, mas qual o livro assim que você fala, cara, eu acho que independente se você é ou não um empreendedor, se você é um colaborador, empreendedor, é um livro legal para ter. Qual que seria? Bodo, eu falo bastante de estudar, cara, e eu não acho que estudar ele está necessariamente ligado a ler livro, ou a fazer uma faculdade, ou fazer um MBA, ou sei lá o que. Assim, eu odeio esse negócio de receita de bolo, assim, tipo, leia 30 livros e você vai virar empreendedor. Tipo, vai rolar, velho. Tipo, eu acho que o livro ele conecta muito você ao momento que você está vivendo, cara. Eu tenho Sim. livros que eu já li mais do que uma vez e que me deram conexões diferentes nos momentos que eu li o livro. Porque o momento que eu estava vivendo era diferente. E aí a gente consegue explorar determinadas óticas. Eu tenho o costume de marcar, né? Marcar texto nos meus livros. E aí, cara, quando eu leio de volta, depois de um tempo, eu falo, por que eu marquei isso naquela época? Não Faz sei, cara. Então, assim, totalmente diferente, né? totalmente diferente. Então, esse é um exercício que eu acho super legal, assim, da galera fazer, sabe? Tipo, de falar, cara, pera, deixa eu reler, né? Às vezes fica meio assim, nossa, quero ler X livros. Cara, fica tranquilo, assim, quanto a isso. Acho que Não se preocupa com isso, né? não se preocupa com isso. Se esperar, cara, como eu aprendi, é engraçado quando eu comecei a Ponto Mais, em 2015, eu falei, bom, vou lá, vamos começar a modelar o negócio, tenho uma ideia, tal, tal, tal. E aí, em alguma coisa que eu estava lendo, eu li o termo startup. Startup. O que é esse negócio? Eu não sabia. E o negócio tinha começado. Não sabia que era startup. E aí fui ler o que era startup. E aí eu li, entendi e falei, pô, gostei desse negócio. Acho que eu tenho jeito para ser esse cara aí, para ser o cara de montar uma startup. Acho que esse é o negócio que eu precisava. E aí eu comecei a ler muito sobre startup. E aí não está relacionado assim a pegar um livro e ler aquele livro, e aí entender aquele livro ou aquele livro ser a Bíblia. Está relacionado a você conectar determinados pontos, que é você ler alguma coisa aqui, depois ler uma outra coisa que é diferente daquilo, com outro viés, e tentar conectar. Cara, o que conecta aqui?
Eu acho que essa é a grande diferença das pessoas que têm sucesso, aquelas pessoas que conseguem conectar pontos de diferentes leituras, e que não necessariamente, bom, o livro é esse, eu preciso ler esse livro e replicar o que esse livro fala. Na verdade, passa por uma grande curiosidade, né, Hendrik? Sim, Por sim. exemplo, às vezes você vai falar um termo, você fala, pô, beleza, deixa eu ver no YouTube, o que que eu, pelo menos, faço muito assim. Isso. Eu vou brincar, semana passada a gente estava em discussões aqui dentro com marketing do cringe, né? Uhum. Porque eu descobri que eu sou cringe, que sou velho, e que agora o meu papel é reclamar dessa geração. O que meus pais faziam com a minha geração, eu faço com a próxima. E a Boa. nossa equipe aqui do marketing é muito jovem, então tem hora que eles ficam eu vou dar um exemplo. Ontem eu falei o termo azeitado. Não, segue essa campanha porque ela está bem azeitada. Duas pessoas da equipe virou para mim e falou: o que é azeitado? Eu falei, cara, mas como vocês não sabem o que é azeitado? Tá azeitada a campanha. Os caras, não, a gente não sabe. Aí eu falei, porra, chegou a minha hora mesmo de reclamar, de cornetar essa geração aí. E uma coisa legal é que, assim, você escuta um termo, cara, você tem 1000 vídeos no YouTube, você tem podcast, você tem. Vai pesquisando, porque às vezes não é um livro mesmo, ou um vídeo, mas escuta isso aqui, pega daqui, entende o conceito. Eu gosto muito de ver assim, cara, se tá todo mundo falando que isso aqui é legal, deve ter alguém falando que é uma porcaria. Então, quem que fala que é uma porcaria? Eu quero saber quem que fala que é uma porcaria, porque esse cara vai me trazer uma visão que todo esse pessoal não tem, talvez. Não quer dizer que um está certo ou errado, né? Cara, e essa curiosidade é engraçado, cara, porque assim, ela foge do mundo empresarial, de Sim, negócios, se a gente pensar assim, a Netflix, quando começou a produzir, a ter as próprias produções, ela começou a gerar finais que não eram conclusivos, exato. com o principal objetivo, de fazer as pessoas comentarem sobre aquilo. Do tipo, tá, mas esse filme acabou, como assim? O que isso quis dizer? E aí surgiram, não pela Netflix, mas milhares e milhares de frentes ou de possibilidades de caminho daquele filme. Ah, não, mas é isso que quis dizer tal coisa. E outra pessoa vinha e falava, não, nada a ver com isso, ela quis dizer, na verdade, tal coisa. Então, esse é o divertido de tudo isso, né? A Sim. gente entender assim, o que cada coisa quer passar. Hoje, assim, cara, eu tento não recomendar nenhum livro, tipo, leia tal livro que eu acho que é incrível. Eu sou muito dentro do momento que as pessoas estão vivendo. Então, normalmente quando eu dou uma mentoria, quando eu falo com um amigo que me fala sobre algum problema, fala, putz, eu estou passando por isso e tal, eu tento ajudar e aí eu tento dar alguma referência. Tipo, cara, nesse momento eu li esse livro, que para mim fez sentido. E eu acho que pode te ajudar. Então, eu sou muito de qual é o momento ideal para você ler um livro. E você pensar assim, putz, que beleza, cara, eu estou na fase inicial da inicial da inicial, assim, eu estou aqui na filosofia do negócio ainda, né? Do tipo, e aí, o que eu faço? Tentando tirar do papel. Tô aqui, tô tentando tirar do papel, qual que é o segredo? E aí eu indicaria 2 livros que eu acho que são legais aí para esse momento. Um deles é Comece pelo Porquê, tá? Que eu acho que é do Simon Sinek, que eu acho que funciona super bem, assim, te dá uma ajuda diferente para você entender mais o negócio. E o outro que eu recomendaria para o início do negócio é o Business Model Canvas. Tem um livro grosso, assim, que é super legal, que fala um pouco sobre modelagem de negócio, sobre modelo de negócio, principalmente nessas tendências de hoje em dia. Então, são 2 que eu recomendo para esse momento. Então, acho que são literaturas Legal. bacanas e fáceis de fazer aí, acho que tenho certeza que você já leu aí também, e são temas É, que eu uso bastante, sabe? o Simon Sinek, ele tem vários vídeos bem legais também. Às vezes a pessoa fala, cara, eu não gosto tanto de ler. E hoje em dia, uma coisa interessante que você falou, parece que existe um certo preconceito se você falar que não estou lendo um livro por semana ou estou lendo um livro por Aham, mês. é. Cara, sabe, não tem problema você não ler um livro por semana ou um por mês. Às vezes você vai gastar tempo com um livro que você vai durar um semestre. Mas eu penso muito assim, tá? Eu já tive um pouco na vibe do tipo, tem que ler bastante. Cara, eu acho que assim, terminou o livro? Terminou. Você aprendeu alguma coisa com aquilo? Você Boa. olhou aquele livro e falou: porra, tem uma dúvida, negócio aqui que mexeu comigo. Pronto, o propósito daquele livro foi atingido. Agora, se demorou 6 meses, um ano, cara, não é quantidade de livros e vídeos que vão te fazer mais ou menos preparado para algo, né? O que você faz com aquilo, né? Às vezes é As uma palestra. pessoas... isso é legal, cara, porque as pessoas começaram a entender que elas ganhavam estrelas ou reconhecimento ou aprendizado pela quantidade e não, ou seja, pela forma e não por de fato o que elas aprenderam.
E isso começou lá já atrás, quando a gente falava assim, e aí, o que você estudou? Aí a pessoa falava, não, eu fiz ensino fundamental, depois eu fiz o médio, depois eu fiz a graduação, eu fiz especialização, eu fiz mestrado, eu fiz... Tá, beleza, fez um monte de coisa, mas o que você aprendeu tudo isso? E a pessoa, se falasse para a pessoa fazer uma interpretação de texto de meia dúzia de linhas, a pessoa não fazia. A pessoa falava, pera, tem uma coisa errada. Né? Em algum momento a gente errou nessa geração. E aí nem tô sendo cringe, agora falando da geração depois da nossa, tô falando da nossa ainda, né, cara? Sim. E aí, putz, o que eu tenho visto, assim, cara? Acho que isso que você falou é super importante, sabe? Quando começou a pandemia, a gente foi para aquele movimento do home office, aquela loucura toda e tal. Eu comecei a trabalhar em casa. Cara, eu não sou o cara para trabalhar em casa. Não sou. Não sou assim, eu perco foco. Eu sou um cara, eu tô com 180 pessoas na empresa, tá todo mundo falando, uma gritaria, eu tô aqui focadaço. Eu tô show de bola. Eu tô em casa sozinho, eu não consigo focar. Cara, tipo, é um negócio que é, sei lá o que acontece. E aí, pô, acontece o quê? Tô trabalhando na cozinha de casa, porque eu não tenho escritório em casa, tô trabalhando na cozinha de casa, pô, vejo a louça suja. Falo, pô, vou lá lavar a louça. E aí, cara, eu comecei a ter o hábito de escutar alguma coisa quando eu ia lavar a louça. Ao invés de escutar uma música, pô, comecei a ouvir um podcast, comecei a ler a ouvir um resumo de livro. E aí, cara, eu parava, tipo, beleza, lavei a louça lá, terminei de escutar aquilo, sentava lá na minha mesa e falava, beleza, o que eu aprendi com esse negócio? E o meu objetivo era tirar 3 insights daquilo, ou 3 coisas que eu falava, pô, isso que é legal. E comecei a escrever. Cara, eu tenho um caderno hoje da Ponto Mais, um molecinho com várias dicas, assim, de coisas que eu tirei nesses bate-papos. Então, acho que é isso que tem valor. A galera fica muito assim, não, tem que levantar às 5 da manhã, porque tem o clube das 5. E daí a galera acha que levantou às 5 da manhã, pronto, ela vai ficar rica. Velho, levantar às 5, fazer um exercício de meditação, depois musculação, aí você vai chegar ao ápice da tua preparação. E, cara, uma coisa legal que você falando disso, eu gosto muito de ouvir podcast, principalmente quando eu vou caminhar, vou fazer na academia. E teve uma vez que eu estava ouvindo um podcast do Wesley Barbosa, que é o No Brain, No Gain, e ele falou de uma ação de engajamento interno com a equipe. Cara, sabe quando você fala assim, pô, peraí, dá para fazer isso? Eu parei rapidão, mandei uma mensagem para o Kleber, que é o nosso gestor de pessoas. Eu falei, cara, desculpa, é domingo. Escute esse podcast. Cara, tem um negócio muito legal pra gente fazer. Na segunda a gente conversa. E aquilo era um podcast de 30 minutos. Você fala, cara, resultou em algo. Então não é cursos, quantidade. Não, cara, você tem que. Às vezes é um café. Você vai sair de lá e falar, cara, valeu demais pela dica, me deu uma luz. E acho que isso é muito importante, né? Não adianta você postar lá no teu store mais um finalizado, livro do mês. Cara, não se preocupa com o livro do mês, do semestre, do ano ou curso do ano. Se preocupa do tipo, me serviu para alguma coisa, né? É que parece que existe uma competição, uma glamorização do tipo, quantos livros eu li e etc. É isso que eu te falei, a galera tá olhando para a forma e não para o que tá aprendendo com aquilo, cara. E às vezes não é livro de negócios também que vai te dar um insight. Às vezes você vai ler um livro de um outro assunto e cara, pô, você traz coisas diferentes, né? E, Hendrik, pegando aí o caminho do fim, cara, recentemente existe, com o crescimento das redes sociais, o posicionamento de artistas, empreendedores, etc., a pandemia trouxe isso mais à tona, as questões políticas do Brasil trouxeram cada vez mais a questão da polarização e etc., e eu não estou aqui para falar de esquerda, direita, centro, qualquer presidente que seja, etc. Mas uma dúvida, que isso gera muitos debates. Empreendedor, artistas, atletas, mas, cara, tem que se posicionar. E até onde é para se posicionar? Porque essa é uma discussão, eu particularmente acho que não existe resposta certa para isso, tá? Eu conversando com o Felipe esses dias e com outras pessoas, cara, eu não acho que exista uma resposta certa. Eu acho que se o Hendrik não quiser tomar uma posição política publicamente, o Hendrik não está errado. Cara, é um direito dele. Só que aí é aquela história, se o Hendrik não se posicionar, você está sendo omisso. Então você é a favor do que está agora? Não, se o Hendrik se posicionar, então peraí, então você é contra. Qual que é o teu ponto de vista sobre isso, do tipo, até onde deve se posicionar? Deve ou não deve? Qual que é a tua visão sobre isso? Cara, eu sempre vejo o seguinte, acho que a posição ela é importante. Você tomar a posição ela é importante. O que disturpou nos últimos tempos é que as pessoas começaram a julgar as posições. Tá, mas por que isso é isso? Tá, mas por que é aquilo?
E aí, quando você quer entender o porquê, tá tudo bem. O que eu quero entender é, poxa, se o Edu ele é de direita ou se ele é de esquerda, o que ele levou em consideração para poder se posicionar nesse sentido? E tá tudo bem, porque foi uma construção que você fez relacionada a isso. O problema é que as pessoas querem julgar agora o porquê que você tomou aquela decisão. E o julgamento, ele tá errado. E ele tá super errado. Na Ponto Mais, a gente é super inclusivo. Super inclusivo. Hoje, a gente tem uma diferença muito grande aqui, uma empresa muito diversa. A gente tem um comitê hoje, a gente chama de Diversa e Ponto, um embaixador que cuida disso. E que não é algo para inglês ver, não é algo para a gente Não é sair a famosa lacração. Cara, não é essa parada. Tipo, é para que as pessoas que a gente esteja recrutando se sintam bem onde elas estão, onde elas se sintam respeitadas, ouvidas, e tá tudo bem. Né? Então, as pessoas aqui, elas se respeitam, elas têm opinião, elas podem falar a sua opinião, assim como eu falo a minha. Eu vou falar a minha e tá tudo bem. As pessoas, claro que algumas pessoas que não compartilham da mesma visão vão falar, tá, mas por quê? Por causa disso, disso, disso. E aí, e tá tudo bem, né? E tá tudo certo, e você vai ter os teus porquês e tá tudo bem. Agora, o grande problema é esse negócio que a gente, não, tem que convencer o outro que isso que tá errado, ou tem que convencer o outro que é isso que é certo. É como se falou, não tem certo e errado, cara, tem um posicionamento, tem uma visão, e tá tudo bem. Acho que a gente fica muito de volta, muito na forma, no como as coisas são, e pouco no que, o que isso quer dizer lá no final da coisa, né? É igual startup, né? Tudo é muito lindo, tá? Mas quando é que fecha a conta lá no final do mês? Paga esse negócio ou não paga? É isso aí. Hendrik, eu quero, em nome aqui do nosso canal, da nossa equipe, do Jean, da Thalita, do Neto, quero agradecer esse tempo que foi muito rico. Eu falo que isso foi uma aula para a gente aqui, dá para tirar vários insights. A gente estava falando disso agora, desses desafios, dessa questão, trabalho todo que você está realizando. Eu não pedi no início, porque o nosso canal, ele, como eu te falei, a gente não vai ficar implorando likes. A gente precisa implorar likes, a gente precisa implorar que compartilhem, até porque nosso canal ainda está no início. Então, assim, pessoal, quem assistiu essa entrevista, gostou, realmente acha que vale a pena? Então, curte aí. Não gostou? Pode criticar nos comentários, pode criticar o Hendrik, tá? A gente troca, não chamo mais, a gente muda os entrevistados. Brincadeiras à parte, pessoal, por favor, quem gostou e achou que vale a pena, compartilha, comenta, curte o nosso canal, até porque a gente tem uma meta muito pequena, tá, Hendrik? A gente mirou o Felipe Neto. Então, nós vamos bater 40 milhões de inscritos aí. Como você falou, tua meta lá de um ano não era 1.000 clientes? Então, a gente vai botar 40 milhões. Se a gente bater 30% disso, só tá tranquilo para a gente, né? Mas, brincadeiras à parte, eu quero agradecer novamente o teu tempo. E, pessoal, a dica que o Hendrik deu de livro estará na descrição para vocês também, onde pode encontrar o livro e etc. Colocaremos o site da Ponto Mais, onde você pode encontrar o Hendrik também. Hendrik, e para a gente finalizar, para quem está assistindo no YouTube, ouvindo o podcast, cara, que dica, que orientação, assim, que conselho que você deixa tanto para empreendedores ou para quem não é empreendedor, mas é um colaborador, o que não deixa de ser empreendedor, né? É um intraempreendedor lá. Cara, que conselho que você dá para enfrentar essas mudanças que o mundo hoje corporativo exige da gente? Obrigado, Du, pelo convite. É sempre um prazer contribuir com uma iniciativa sua. Isso para mim não é trabalho, né? Isso que a gente está batendo papo. Então, estou super feliz aqui de poder ter conversado um pouquinho com vocês. E como conselho, gente, eu acho que tentando deixar mais genérico possível, mas já também tentando ser um pouco pragmático, sejam como eu posso dizer, eu poderia falar que um monte de coisa em relação à técnica, aprendizados, a tudo mais, mas acho que vem um conceito maior assim para as pessoas, seja democrático no sentido de ouvir as pessoas, no respeitar as pessoas, no entender a opinião delas. Ninguém consegue montar um império, ninguém consegue crescer na vida, ninguém consegue ter um histórico bacana se não tiver relacionamento, se você não souber ser essa pessoa que realmente saiba se relacionar independente com quem seja. Eu digo que na Ponto Mais eu me relaciono tão bem com os meus gestores quanto com o pessoal da minha operação. Eu acho que é isso, sim, é respeitar muito as pessoas, independente do cargo que você esteja, da posição que você esteja, isso vai fazer com que as pessoas queiram te ajudar, porque você é uma pessoa
que a gente fala, poxa, aquela pessoa correta, aquela pessoa idônea, acreditem nisso. Às vezes parece que os malandros conseguem chegar mais rápido, mas não é esse o caminho, assim. Sejam corretos, que eu tenho certeza que o seu momento vai chegar, as coisas vão acontecer e você vai ser uma pessoa iluminada também. É assim, né? Seja aquela pessoa que você gostaria de tomar um café, tomar uma cerveja, né? Seja aquela pessoa, se você estiver ali, cara, você gostaria de tomar um café com você, tomar uma cerveja com você, sei lá, se você tiver com dúvida, então alguma coisa não tá legal aí, né? Hendrik, mais uma vez, muito obrigado. Continuamos aí parabenizando e seguindo a Ponto Mais. Inclusive, vou aproveitar aqui agora para falar, sou cliente da Ponto Mais. Então, pessoal, é um produto, um serviço maravilhoso, fazendo merchan aqui, tá, Hendrik? Inclusive, vou deixar isso claro, não é patrocinado, não temos patrocínio, o canal não tem nem verba, então, assim, ainda não estamos vendendo espaço, mas quem quiser patrocinar a gente um dia, fiquem à vontade. Mas eu quero, uma pessoa que eu não recomendaria algo se eu não uso, cara, avaliem, pensem bem isso, e como o Hendrik falou que é bem legal, muitas vezes a pessoa pergunta, isso serve para qualquer tamanho de empresa? Serve. E sem dúvidas o pessoal do teu RH vai amar, o departamento pessoal vai agradecer, porque ajuda bastante no dia a dia, tá bom? Muito obrigado e aguardo vocês na próxima, pessoal. Até mais.